Olá, amigos, luz e paz a cada um. Nós vamos falar um pouquinho hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, lá o capítulo 21, que trata-se dos falsos cristos, dos falsos profetas. Vamos estar focando no parágrafo 6. Não acreditar em todos os espíritos. Lá em o Novo Testamento, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1, nós vamos encontrar o apóstolo João nos advertindo da seguinte forma: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas prova se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Todos os espíritos são de Deus. Deus é o Criador do espírito. Os pais são co-criadores. Os pais geram corpos. Deus gera o espírito eterno, com a finalidade da evolução para chegar à perfeição relativa ao nosso Pai Criador. O que ele quer dizer com isto? Para nós testarmos, averiguarmos qual é a essência do espírito que está se comunicando. Quem são os espíritos? Somos nós. Amanhã, depois da manhã, enfim, nós no futuro estaremos no mundo espiritual. Os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo, como foi dito pelo próprio espírito Allan Kardec. Então, nós temos os espíritos no mundo dos espíritos, é designado espírito. Nós que estamos no corpo físico somos designados almas, mas todos nós somos espíritos, ora no corpo físico, ora no mundo dos espíritos. Nós acreditamos em todas as pessoas? Não, né? Porém, tem pessoas que acreditam, não é verdade? Muitos acreditam sem questionar. E o que acontece? São enganadas, são ludibriadas, sofrem as consequências pela confiança por não averiguar de quem se trata. Nós temos enganadores no mundo físico, nós temos enganadores no mundo espiritual. Aqui no nosso mundo físico, há 15 dias atrás, vi uma reportagem, um falso advogado. Ele lesou centenas de idosos com a promessa da aposentadoria. Muito boa aparência, fala magnífica, muito gentil, cordial. Conseguiu enganar a muitos. Muitos tiveram o prejuízo até de 25 mil reais. E mais, e mais. O falso conseguiu enganar o verdadeiro, porque ele conseguiu enganar até mesmo o seu próprio advogado. Vamos lá. Em uma universidade, contrataram um palestrante. Ele deveria fazer palestra
idêntica, se vestir idêntico, em dias diferentes para duas turmas, a turma A, a turma B. Para a turma A, ele foi apresentado como um doutor. Para a turma B, ele foi apresentado como um aluno que queria mostrar sua monografia que havia feito em sua universidade. Foi feita, então, as palestras em dias diferentes. Um aluno não teve contato com o outro. Após o término, foi feito umas perguntas para a turma A, para a turma B. A turma A achou magnífica, muito boa a palestra, muito esclarecedora, trouxe muitos ensinamentos. A turma B achou razoável, mais ou menos. Poderia ter sido melhor. Lá, em muitos casos de Chico Xavier, nós vamos encontrar o seguinte: Chico, de vez em quando, ele gostava de visitar uma livraria lá em Pedro Leopoldo. Tinha lá um trabalhador que, ao ouvir que Chico já havia ido lá naquela livraria onde ele trabalhava, ele manifestou veemente que a maior alegria dele seria conhecer Chico. Então, que quando ele aparecesse, que o apresentassem a ele. E um dia Chico lá aparece, recebeu as saudações daqueles que lá estavam e se lembraram do colega de trabalho. E foram lá, então, chamar para apresentar o Chico. O Chico, meu amigo, ele olhou assim para os colegas de trabalho, olhou para o Chico, deu um sorriso e falou assim: seria bom, né, se você fosse realmente o Chico. E Chico, com a maior tranquilidade, a maior calma, respondeu: é verdade, meu irmão. Bom seria se eu fosse o Chico. Isso nos mostra que as pessoas, elas são julgadas não por aquilo que elas têm em sua essência, mas por aquilo que elas aparentam ser, por aquilo que elas dizem ser. Se acreditaram naquilo, ou melhor, se acreditarmos naquilo que as pessoas aparentam ser e dizem ser, nós seremos enganados. Nós seremos ludibriados constantemente. O que tem a ver o falso advogado, palestrante e o Chico com não acrediteis em todos os espíritos, mas prova se eles são de Deus. O Espiritismo se fundamenta na fé, razão, na fé raciocinada e não na fé emoção. A fé e a emoção, ela nos arrasta ao engano, porque nós somos levados pela emoção. A razão, não. A razão, ela nos dá lucidez, nos dá clareza para podermos estar avaliando por nós mesmos e ver se é coerente ou não é coerente. A doutrina dos espíritos, ela é ciência, filosofia e religião,
mas ela pauta pela razão. Kardec deu 2 mandamentos aos espíritas. Primeiro, espíritas, amai-vos. Segundo mandamento, espíritas, instruí-vos. Então, nós devemos amar e buscar nos instruir. Ter conhecimento, vou até repetir, ter conhecimento para podermos ter o discernimento para avaliar qualquer situação, avaliar as pessoas e um espírito, não pela aparência, e sim pela essência do seu ensinamento. Pela árvore se reconhece o fruto. Isso foi dito por Jesus. Eu me lembro, eu ainda era garotinha. Fui com uma irmã minha em uma chácara, uma amiga dela, e ela nos convidou para chuparmos laranja no pé. Que delícia, né? A minha irmã, lógico, ela pegou uma faca, nós nos direcionamos para o pomar e a minha irmã viu um pé de laranja carregado, as laranjas muito bonitas, todas amarelinhas, e eu fui seguindo a minha irmã, né? E a amiga da minha irmã disse, não, esse pé não, vamos para o outro, porque as laranjas desse pé, elas não são doces, não são saborosas, tá? Então, pela árvore se conhece o fruto. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto não é legal, né? Em Pernambuco, começou a ocorrer que Jesus estava atendendo na cidade, em uma cidade, em Recife. Nossa, quem é, né, que não quer falar diretamente com Jesus, ouvir suas conversas, fazer perguntas, né? Pedir para ele nos ajudar, não é? Porque, nossa, fantástico, Jesus presente. A conversa chegou na Federação Espírita de Pernambuco. Os dirigentes daquela instituição se reuniram para ver qual atitude tomariam e decidiram que mandariam um expert, um assunto, um conhecedor, logicamente, da doutrina, para averiguar o que estava acontecendo naquela cidade. E ele foi, chegou lá tranquilamente, uma multidão de pessoas. Ele não se identificou, entrou na fila como os demais. Quando chegou a vez dele, ele se posicionou de frente para o médium psicofônico. Médium psicofônico, ele funciona como uma caixa de som. O espírito fala através dele. E ele então pergunta ao espírito o seguinte: você é Jesus de Nazaré? É você, meu irmão, Jesus de Nazaré, como as pessoas estão pensando? E o Espírito respondeu: bah, homem, eu sou Jesus da Pinga. Pinga é um lugarejo
colégio lá em Recife. Eu gosto muito de vir a esta sessão de descarrego. Era assim que ele se referia à casa espírita onde ele estava. Começaram a me chamar, eu comecei a conversar, começaram a fazer perguntas, eu comecei a responder, e eu gosto muito do que eu estou fazendo. A carência e a ignorância fez muitas presas fáceis, porque vejam, uma multidão e aquilo estava se espalhando. E sabe-se Deus, né? Até onde iria se não houvesse ali um impedimento para não continuar a farsa. O Espírito, ele não mentiu. Ele falou quem realmente ele era. Ele, na última encarnação dele, ele nasceu lá em Pinga, ele tinha o nome de Jesus, né? Mas as pessoas quiseram acreditar que ele era Jesus de Nazaré. Logicamente que ele percebeu que as pessoas estavam acreditando que ele era Jesus de Nazaré, né? Mas como ele estava se divertindo às custas da carência e da ignorância daquelas pessoas, ele continuou. O que é que Jesus advertiu? Conhece a verdade, que a verdade liberta. É em cima dessa carência e ignorância que muitas religiões, vou repetir, é em cima dessa carência e ignorância que muitas religiões se fundaram. E os falsos cristos e os falsos profetas se multiplicam todos os dias. Agora eu pergunto, as pessoas são enganadas porque são inocentes? Ou são enganadas porque a preguiça e a indolência não faz com que elas busquem o conhecimento, o esclarecimento para sair da ignorância e da carência? Sendo assim, não é difícil sermos enganados. Vejamos, os alunos, eles foram da turma A, eles foram atraídos para ouvir o doutor. Os alunos da turma B, eles foram atraídos para ouvir um aluno. No entanto, não era nem doutor, nem aluno, era um palestrante. O que foi que mudou aí para que os alunos que ouviram o doutor achar a palestra magnífica, com grandes ensinamentos, com muitos esclarecimentos? Em relação à turma B, que achou que foi mais ou menos e que poderia ter sido muito melhor. Nada mais, nada menos do que a atenção dos alunos. Pela aparência do doutor, os alunos colocaram maior atenção na palestra e conseguiram, então, usufruir
e construir de fato um conhecimento que foi passado por aquele palestrante. Passando, a advertência de João para as casas espíritas. O que acontece? Os espíritos, eles podem enganar um grupo que se dedica à doutrina dos espíritos? Pode. Com certeza pode. Se o grupo estiver desqualificado, se estiver despreparado e se estiver desequilibrado. Carência, ignorância, mas vaidade é uma abertura e tanto para os espíritos enganarem à vontade. Os trabalhadores devem afastar de si todo e qualquer pensamento oculto em relação aos demais trabalhadores. Não deve alimentar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja e os ciúmes. Basta um espírito enganador dizer para um trabalhador da casa o seguinte: você é especial, você foi escolhido para desenvolver uma determinada tarefa. Pronto. Já arrumou a maior confusão, já arrumou o maior desentendimento. Os trabalhadores ficam se sentindo diminuídos. Lá no Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: os espíritos bons, os espíritos trabalhadores da seara do Mestre, eles só falam no bem. E eles só fazem o bem. Não existe esse mais ou menos o bem. Ou é o bem ou é o mal. E eles só fazem o bem. Então, os bons espíritos que atuam nas casas espíritas, eles não criam discórdia, eles não criam desentendimentos, eles não têm preferência por nenhum trabalhador. Aquele trabalhador que logicamente tiver uma mediunidade mais orgânica, mais acentuada, ele já nasceu com aquilo. E ele não pode bloquear aquilo, ele tem que dar abertura. Os demais não podem ficar chateados, achar que ele não tem mediunidade, achar que o outro está fazendo mais do que ele, que o outro está sendo mais solicitado do que ele, porque cada um tem a sua função e o seu trabalho determinado dentro daquela casa aonde ele foi chamado a servir. O egoísmo, a vaidade, o orgulho alimenta a inveja e os ciúmes. Nós que estamos nos preparando para nos tornar verdadeiros cristãos, nós temos que ter o grande cuidado de estar trabalhando intensamente sobre nós,
nós para dissipar dos nossos sentimentos o orgulho, que é o causador de todas as demais imperfeições. Somos espíritos no corpo físico para buscarmos o nosso avanço espiritual. O espiritismo, ele nos ensina a questionar tudo. Tudo. Sabem qual foi a primeira palavra de Allan Kardec? Quando ele foi convidado para assistir às mesas girantes? Ele disse: eu duvido, eu não acredito. Porém, ele, um homem já maduro, preparado para o exercício de trazer a terceira revelação à humanidade, ele não agiu com a síndrome da Gabriela. Eu não acredito, tenho raiva de quem acredita. Não. Sabe o que ele fez? Ele se colocou à disposição para averiguar, analisar, questionar, classificar, selecionar. E hoje nós temos todo esse conhecimento registrados na obra, nos livros de Kardec, para nos elucidar tudo o que se relaciona ao mundo dos espíritos. Que o homem, desde que é homem, já se relacionava com os espíritos, mas não tinha conhecimento deste mundo. É um mundo normal, natural. Aqueles que usam os fenômenos para induzir a acreditar que eles são enviados de Deus, eles apenas querem enganar. Então, a doutrina dos espíritos levantou o véu de uma vez por todas e mostrou que as leis que regem o espírito é tão natural quanto as leis que regem o nosso mundo material. Não é para nós desacreditarmos os espíritos, é sim para avaliarmos a sua moral, sem nos deixarmos levar pela emoção, mas sim pela razão. Alguém tem dúvida de que Chico Xavier foi um enviado de Deus? Vamos deixar aqui como exemplo a moral de Chico Xavier. Inatacável. Por mais que tentaram, nada conseguiram. E ele provou com a sua postura a dignidade moral que ele trouxe. Então, de fato, é pela árvore que se conhece o fruto. Então, amigos queridos, não acrediteis em todos os espíritos, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, porque todos nós somos espíritos. Averigue antes de acreditar. Luz e paz a cada um, gratidão, um abraço fraterno a todos. Que Jesus nos abençoe a nós.